de proteção, aquilo que o Padre Carlos estava a dizer, que em última análise nunca há nenhum sítio onde eu me sinta verdadeiramente protegido, é muito verdade. Mas, se eu sentir que o sítio me isola sonoramente do que está, mesmo sem ver, eu sinto-me protegido nesse sítio, sinto-me confortável nesse sítio. Quando há esta passagem, às vezes os filmes conseguem mostrar isso também, quer dizer, um burburinho no exterior e entra-se num ambiente em que o som quebra, em que há uma redução de decibéis. E isso dá-me imediatamente uma experiência de conforto, uma experiência de eu poder tirar a armadura. Mas se estiver isolado ao fim de um tempo, pode criar insegurança. Exatamente, quer dizer, mas isso não quer dizer, quer dizer, a experiência limite disto é o bunker, não é? Falava, por exemplo, o Bento XVI também, o Papa Bento XVI. No bunker eu não me sinto seguro. Porquê? Porque estou de tal modo fechado que os meus sentidos ficam hipertrofiados e então é aquela... Há um conto muito engraçado do Kafka que se chama exatamente A Toca, em que o animalzinho faz a toca e está contentíssimo com a toca e está felicíssimo com a toca e depois começa a ouvir um silvo na toca. Um silvo que se percebe que é fruto exclusivamente da sua imaginação. Mas, portanto, está de tal modo isolado do exterior que se sente atacado. Portanto, daí temos falado na primeira aula da necessidade de haver pontos de fuga, de haver janelas, de haver sítios para onde eu sou feito, para onde a minha percepção é canalizada, sítios para onde eu sou levado a olhar, de modo a concentrar a minha percepção aí e não ficar a inventar coisas. Agora, também, como vimos da última vez, essas janelas nas igrejas não são janelas propriamente ditas. São, provavelmente, aquilo que cria esse efeito numa igreja vazia é a arte sacra, são as imagens, que funcionam exatamente como janelas, funcionam exatamente como estes sítios nos quais eu posso focar a minha atenção, com os quais eu posso entrar em diálogo. Portanto, a arquitetura funciona sinestesicamente como um conjunto de sentidos. E funciona sinestesicamente com C, na medida em que ela é percebida pelo movimento. O Husserl diz que um espaço percebe-se pela ação que nele se desenvolve e que principalmente o caracteriza. Portanto, a sinestesia para a qual a Igreja é feita é a liturgia. Este funcionamento sinestésico com S e sinestésico com C justifica aquilo que dizia o José Maria Dias Coelho, quando cá esteve, que um ambiente pode ser de mau gosto esteticamente, pífio, como aquela catedral do Newman, dos oratorianos, e ser uma boa igreja. Exatamente porque ela não funciona esteticamente, funciona habitacionalmente, funciona gerando um ambiente em que as peças não são protagonistas, são secundárias, são fundo. Pronto. Então, o meu discurso deveria acabar aqui, porque, tendo dado aquilo que me parecem ser os elementos essenciais para a compreensão do que é uma igreja, da essência de uma igreja, agora a formalização é a responsabilidade de cada um dos artistas, não é? Contudo, também é verdade que há, portanto, digamos, o meu trajeto até à Foz acaba aqui. Tendo dito no princípio que era uma igreja, tendo dito depois entendimentos globais de igrejas que não são apropriados do meu ponto de vista. Não é templo, não é auditório, não pode ter um processo de fazer funcionalista, não pode ter um processo de fazer de uma estética personalista. Eu acho que, quer dizer, quando a gente diz que o conteúdo da obra de arte é a espiritualidade do artista, não quer dizer que o artista só faz autorretratos. Esse é o problema de grande parte da arte contemporânea. Globalmente, hoje em dia os artistas falam das suas obras como uma expressão de si. O que não é totalmente verdade, o que não é totalmente mentira, queria dizer, mas só que também não é suficiente. Quer dizer, porque um artista tem qualquer coisa para dizer se tiver uma humanidade suficientemente densa
que vale a pena ser exprimida. Não é? Daí parece-me dizer que muitas vezes o processo artístico falha, muitas vezes por falta de capacidade formadora, mas muitas vezes também por falta de densidade humana. O artista não tem nada para dizer. Pode saber dizê-lo muito bem, mas não tem nada para dizer. Portanto, dizer que o conteúdo da obra de arte é a espiritualidade do artista significa que toda a formalização passa pelo sujeito do artista, mas que esse sujeito do artista, essa compreensão do artista tem que ser alimentada, tem que ser densificada. Quer dizer, não é o eu do artista não me interessa necessariamente. Interessa na medida em que eu tiver qualquer coisa de interessante para dizer. Que ele só consegue dizer através dele, sim, mas tem que ter qualquer coisa de interessante para dizer. Portanto, dito isto, há determinados aspectos perceptivos e conceptuais que já emergem com alguma clareza, fruto destas discussões e fruto destes últimos anos, muito aqui do curso e das leituras que fiz, etc, etc, e que, embora sejam apresentados de forma... Quer dizer, o risco disto, agora, desta outra parte, desta terceira parte da aula que eu vou dar, é as pessoas fazerem disto regra. E não é regra, porque as coisas podem acontecer de uma maneira inversa a esta que eu digo aqui e funcionarem bem. Porque esse é o problema da obra de arte, é o problema de fazer arquitetura, é que a coisa funciona globalmente. E, portanto, pode haver uma peça que vai contra uma regra estabelecida, um aspecto, e, no entanto, aquilo funcionar globalmente bem. E, portanto, estas observações que eu agora vou fazer são limitadas, não são apolíticas. Não. Ora bem, de qualquer modo, aspectos particulares do que é uma igreja. Primeiro, a Assembleia. A Assembleia é o símbolo da igreja. A Assembleia deve ser pensada para favorecer a participação. E daí decorrem, acho eu, dois vetores decisivos. Primeiro, a orientação para os centros litúrgicos, portanto, que a Assembleia toda esteja orientada para o centro litúrgico, que é o altar, e depois que haja uma segunda dimensão de acompanhamento, ou seja, eu, quando estou aqui, estou focado naquilo que está a acontecer no altar, mas vejo ao mesmo tempo a pessoa ao meu lado também está focada nisso. E esta companhia ajuda a participar na liturgia. Portanto, é um bocadinho isto que está aqui. Não é? Eu estou aqui, à volta do altar, mas pelo canto do olho vejo o perfil do outro, que também está ali concentrado. E, portanto, se eu me distraio, ver no meu campo visual o outro que está concentrado naquilo que é essencial é uma coisa que me ajuda, é uma coisa que constrói a Assembleia e, construindo a Assembleia, constrói a experiência da Igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Esta consciência de estar reunido em nome de é favorecido por esta forma. Depois, portanto, não necessariamente a centralidade dos focos litúrgicos, portanto, aquelas disposições que estão nos desenhos do Maurício Bergamo e que o padre João Marcos nos trouxe. Não é propriamente uma questão de centralidade estática dos focos litúrgicos, mas a Igreja é qualquer coisa que funciona centripetamente, ou seja, é qualquer coisa que capta a minha atenção para um centro. Esse tipo de dinamismo tem que ser formalizado. O professor mostrou o esquema mais ou menos circular, exatamente. Mas criticou o arquiteto Eixo para fazer... Porque são coisas completamente diferentes.
Veja, o problema aqui é a disposição da Assembleia. A disposição da Assembleia, quer dizer, na Expo, a coisa está feita para que eu veja de frente o outro. E aquilo que eu estou a dizer é que isso não tem que acontecer. Eu não preciso ver de frente o outro. Este tipo de exposição para uma celebração pode ser que sim, mas também não tem que ser assim. Agora, aquilo que é importante é que eu, quando estou aqui, se tiver alguém ali a celebrar, esteja a ver, no meu campo de visão, esteja a ver a pessoa a participar. Mas no meu campo de visão periférica. Porque no meu campo de visão central tem que estar o centro, e o centro é o altar. Portanto, um sítio em que eu tenho, estou eu, está o altar e depois está outra pessoa, é evidentemente uma circunstância que me distrai do altar. Porque eu posso estar a olhar para a roupa da senhora, do vestido vermelho, que está à minha frente, em vez de estar a olhar para o sacerdote, por acaso, até está com quer dizer verde, mas pronto. Roxo. Não, agora é roxo. Estão a perceber? Quer dizer, é exatamente este o ponto. Quer dizer, há naquelas. Eu tive agora, como é a terceira vez que vejo a mesma coisa, e sou um bocadinho lento, mas vou pensando. Quer dizer, há naquelas disposições propostas pelos neocatecumenais, estão cheias de boas intenções, mas depois há o esquecimento de aspectos de percepção da arquitetura, da humanidade, como é que a humanidade funciona, que são graves. Portanto, eu sou absolutamente a favor da centralidade, mas essa centralidade tem que ser ativa. E, portanto, ter um conjunto de objetos que são dispostos numa linha não favorece essa centralidade, antes pelo contrário. Eu sou absolutamente a favor que haja esta participação ativa das pessoas. Mas, se as pessoas estão postas umas em frente das outras, e com um centro no meio, as pessoas distraem-se, porque estão a ver os outros. Eu não quero ver os outros, quero ver o altar. Portanto, é preciso pensar dentro destes limites do que é que favorece e o que é que distrai. Percebem? E estes limites são relativamente estritos. São questões de formas, daí a confusão da Helena, quer dizer, são questões de formas. Parece que isto é uma disposição circular à volta do altar, mas verdadeiramente não é. E provavelmente este círculo, assim, nem devia ter um raio tão fechado quanto isto. Porque daqui, esta pessoa que estiver aqui, quando olha para o altar, já está a ver esta pessoa que está aqui. E isso já não é uma vantagem. Mas pelo contrário, isto aqui assim, nesta segunda fila, já é uma vantagem. Portanto, Professor, desculpe. O que é que pensa da ábside? É que tive a folhear este livro que o professor passou e eu não sei esse qual livro era só para verem a igreja do espaço. Eu não sei qual é o contexto, mas diz aqui que faz o arquiteto cristão praticamente duas coisas: suprimir uma ábside. Sim, mas isso é outro assunto. Isso tem a ver com Isso tem a ver com o facto da transformação da Basílica Romana civil em Basílica Cristã. Isso é outro assunto. O padre, a Filomena Limão falou sobre isso, não é? Quer dizer, há uma... Quer dizer, mas posso mencionar aqui, porque de facto, com uma gestualidade simplicíssima, vou desenhar, João, com uma gestualidade simplicíssima, a passagem da Basílica Romana para a Basílica Cristã é absolutamente exemplificativa do que é que quer ser uma igreja. Portanto, a Basílica Romana era uma coisa com dupla ábside e com um peristilo à volta. E as pessoas entravam aqui e dispersavam-se para os dois lados. Certo? E depois aproximavam-se daqui. O que é que os cristãos fazem? Os cristãos cortam uma ábside e colocam a entrada aqui, criando um eixo posicional. Portanto, a coisa passa a ser, vou desenhá-la ao contrário, a coisa passa a ser isto, com a porta aqui. Portanto, uma pessoa entra e quando entra está sempre completamente focada naquilo que acontece aqui. E mais, como vocês viram, naquelas igrejas românicas que eu mostrei, esta ábside baixa, concentra a atenção num altar que está aqui. Portanto, uma pessoa, a partir do momento que entra na porta,
está sempre completamente concentrada naquilo que está a ver ali acima do altar. Portanto, duas dimensões importantes que esta mutação introduz. A horizontalidade da relação, que eu já tinha sublinhado antes, e o eixo posicional. Mas estão a ver, é um eixo em caminho, é um eixo posicional, é um eixo em que as pessoas avançam. Não tem nada a ver com a disposição neocatecumenal, que tem a cátedra, depois tem o ambão, depois tem o altar e depois tem a pia batismal. E tem as pessoas aqui de lado, à frente. Não tem nada a ver com isto. Porque aqui não há eixo posicional, as pessoas não avançam. É preciso que houvesse uma... Aqui assim há uma direção, há um sentido de caminhar. E aqui não há. Mas, professor, não há por causa que o rito celebrativo deles não é esse sentido. A comunhão é diferente. O que eu quero dizer é... não vamos mas eu não estou a discutir a liturgia deles, estou a discutir a adaptação da disposição deles à liturgia corrente que nós aqui temos. O problema é que não coincide porque eles têm uma forma diferente de celebrar. Por isso, aquilo encaixa no modo de fazer deles e não encaixa no nosso. Ok. Isso é um problema que extravasa. Exatamente, e há chamadas de atenção do Vaticano à liturgia neocatecumenal. Mas quer dizer, eu quero aprender com todos aquilo que eles têm para me dar, que me parece bom, mas não posso deixar de criticar. Quer dizer, há aqui. O problema é que eu estou a analisar o texto. O texto fala de uma axialidade. E eu com a axialidade estou de acordo. Mas não é propriamente uma axialidade que interessa do ponto de vista perceptivo, do ponto de vista do funcionamento da Igreja. O que importa e o que é decisivo é esta aproximação ao altar. Portanto, este caráter de ser sugado como se fosse um vórtex que suga a minha atenção para o altar. Não é? E eu aproximar-me disso, quer dizer, que o eixo posicional, o fazer-me avançar, que depois liturgicamente, depois o Padre Luís, por acaso este ano fez uma síntese muito boa, que disse exatamente, quer dizer, as especificidades, quer dizer, o eixo posicional é uma coisa importante que acontece na liturgia de Domingo de Ramos e na liturgia da Vigília Pascal, não é? Portanto, tem que haver espaço para isso, tem que haver um percurso, não é? Quer dizer, há o parar na Vigília Pascal em 3 momentos ao longo do eixo, preparar as chinetas, etc. Se a luz entrar pelo fundo, também tem esse... Pronto. É marcado com esse tipo. Portanto, Pedro, já agora voltando às comunidades neocatecumenais, embora não tenha conhecimento de causa, por aquilo que eu sei, dá-me a ideia que a participação da Assembleia é um bocadinho distinta da nossa, estou a falar da nossa, comum, exatamente. Há uma participação diferente que se calhar privilegia essa visualização das pessoas, de estarem frente a frente, porque a própria participação delas é diferente da nossa. Porque o que eu sei, como digo, não tenho conhecimento de causa. Agora é claro, eu não estou a criticar aquela disposição, quer dizer, estou a criticar generalizar aquele exemplo. Estou a criticar a pretensão subjacente ao texto, sim. Quando o livro for publicado, e aquilo ser válido para todos, não é? Sim. Não é só isso. Foi tudo de dogmatizar a solução. Sim, sem dúvida. Isso é que é. O João não. Eu acho que é Ele defende muito a elipse, pelo menos Ao baixo. Né? E quer dizer, de facto, ele a dada altura falava disto, não é? Quer dizer, desta disposição da Assembleia, né? Que foi a política, não é? Onde os polos eram descentralizadores. Isso é aquela disposição à francesa. Ele está em Paris e há uma disposição à francesa que é põe-se o altar no sítio, põe-se o ambão à frente e a Assembleia está a colocar, põe-se a cátedra eventualmente aqui, mas pode variar, pode estar de lado, e a Assembleia está assim aqui posta. Outra vez, quer dizer, parece-me que se esquece um elemento essencial disto, quer dizer, eventualmente isto funcionar para uma pequeníssima comunidade, não é? Mas esquece outra vez uma dimensão essencial que tem exatamente a ver com o eixo profissional e haver uma concentração sobre os aspectos. Eu acho que isso é pior, essa estrutura ainda é pior. É porque apesar de tudo ser central, o olhar de facto depois para a comunidade tal central ser rotativo.
Eu penso que a diferença substancial. Professora, Mas eu digo mais que não é exatamente alinhado no desenvolvimento. Qual Eu deles? estava, mas não. Eu ia perceber. Qual deles? A elite? Sim. Tanto numa questão como noutra questão é que o baixo que falas acaba por ser o lugar de comunicação, não é? Os vários elementos. Sim, quer dizer, portanto, não há Não uma. há um empurrar. Não há uma gestualidade, não há uma gestualidade da Assembleia. De facto, nestas circunstâncias, eu acho que a Assembleia está mais estática do que está nas outras, do que está nesta, não é? Mas também não pode estar mais contemplativa. Mas não está contemplativa, está distraída. Mas aí, O campo visual não está focado. São os outros. Mas isso tem a ver, se calhar, com os tais. Isto é um grupo pequeno, restrito, digamos, chamemos assim, e que se calhar poderá funcionar para eles e não funciona para nós, com certeza. Por Eventualmente. isso é que, quer dizer, eu critico sobre esse ponto de vista. Agora, não disse que não tenham. Então, nesse sentido, não devem construir igrejas, mas oratórios. É um bocadinho diferente. Porque a igreja em si é para toda a congregação. Não é para grupos. Quer dizer, eu não quero trazer aqui, eu quero só. A gente vai compreendendo coisas e compreender. E começa a. Compreender implica um juízo que é cortante, não é? E a gente percebe, como justiça salomónica, não é? Isto está certo e isto está errado, aqui corta ou não concordo. E eu, a primeira vez, quer dizer, entendam, quer dizer, eu valorizo imenso o trabalho dos neocatecumenais, porque destes movimentos de igreja recentes somos os únicos que se deram ao trabalho de pensar seriamente sobre a arte sacra e sobre a arquitetura sacra. Mais ninguém. Percebem? Agora, e portanto isto merece todo o respeito. Agora, também, o facto da coisa ter sido pensada não quer dizer que necessariamente tenha sido bem pensada. Não posso assegurar. E o que parece que não se pode esquecer o esforço. Eles pensaram em função de uma determinada realidade vivencial. Pois é, isso é que não pode ser dogmatizado. Refletida em função daquilo que estamos a falar, de atividades que rondam os 50 Mas eu diria que não é só isso, quer dizer, Agora, só um parênteses, quer dizer, eu noto, aquilo que eu acho é que o Kiko Arguelho tem mais talento do que os arquitetos do Maurício Bergamo, quer dizer, tem mais talento e mais inspiração divina, não é? Porque eu percebo que a arte plástica tem, apesar de poder ser criticável, mas tem uma continuidade com a tradição, uma compreensão dos aspectos que são. Não há ruptura. Na pintura do Kiko Arguelho não há ruptura com o passado, há uma continuidade e uma densificação do passado. E na arquitetura neocatecumenal há ruptura. Há ruptura com os espaços das igrejas. E sempre que há esta ruptura, com a tradição, a coisa cheira-me a esturro. Quer dizer, podemos estar diante de génios, mas se não forem génios, estão a fazer disparate. E, por estas análises, parece-me que, de facto, estão a fazer disparate. Quer dizer, mesmo tenho dúvidas que, mesmo relativamente à liturgia deles, aquilo seja o ideal. Porque o facto de ter uma pessoa diante será sempre uma coisa distrativa. Doutor, a minha pergunta não era deixar um bocadinho de lado essa discussão para perceber aquele desenho da janela simbólico, com certeza é aquilo que o doutor falava. Não sacrário. É sacrário. Pensei que era no sentido de também abrir a tal janela para... Há muitas igrejas românicas mas não queria perceber essa de 50. Em todo caso, esse efeito percepção de uma Assembleia que olha para o altar e que, na hipótese de estar a olho para o lado, vejo todos concentrados, não precisa ter essa quer dizer, uma Assembleia normal, natural, que eu falo da minha experiência, eu lembro-me de ser miúdo e olhar à minha volta e ver toda a gente concentrada. Sim, Pedro, mas a questão é não precisares de olhar à tua volta. Quer dizer, se tu estás assim a olhar e voltas a cara, vês isso, não é? Mas se tu, pelo contrário, tiveres as pessoas que estão sentadas ao teu lado relativamente avançadas, tu não precisas mexer a cabeça para teres isso. Quer dizer, as pessoas que estão aqui já participam do teu campo visual quando estás focado no altar. E isso ajuda. Isso na fila da frente. Não, Pedro, não. Quer dizer, vê tu. Quer dizer, quando uma pessoa... gosto imenso desta.
Eu acho, vamos ver, este também não é só o Kenneth Branagh com quem os seus sacerdotes têm que se pôr a par, mas é também com o Lenin nesta situação. Estão a ver? Isto é um ambão. Sim. Vamos ver. E vejam, a disposição dá-se numa manifestação, quer dizer, imaginem as bem-aventuranças, não é? As pessoas tendem a assumir uma disposição circular, em arco, à volta de quem fala. Isso é a disposição do púlpito. Sim, sim, sim. É isso que eles nos roubaram. É uma disposição em arco. Não, eles aprenderam connosco. É uma disposição em arco à volta de quem está a falar, não é? Portanto, naturalmente, o ser humano, quando está alguém a falar, tende a tomar uma disposição em arco, em que os outros participam do meu campo visual. Por economia, quando se começaram a construir bancos nas igrejas, fizeram-se os bancos direitos, com pranchas, não é? Mas, se tirassem os bancos todos, as pessoas voltavam-se a dispor ligeiramente arqueados. Ora, com a tecnologia que nós temos hoje, não há razão nenhuma, quer dizer, evidentemente significa que os bancos não podem ser em madeira, porque é difícil cortar a madeira torta, porque a madeira não cresce torta, não é? Mas quer dizer, mas temos materiais de outra forma, portanto, podemos pensar em desenhar isso. Mas eu acho que isso é quando na procissão. As pessoas viram-se por onde interessa. E, portanto, isso acontece naturalmente, independentemente do limite físico que os bancos corridos têm. Mas eu não estou a falar da procissão, estou a falar da situação do ambão, estou a falar da situação do altar. São momentos em que as pessoas, em que são pontos. Na pregação das igrejas jesuíticas, não é? Quando as pessoas dispunham-se em semicírculo à volta do ambão, com a vantagem do ambão estar alto e, portanto, não haver este problema de eu estar a ver as pessoas que estão à minha frente, não é? Mas era uma disposição, como não havia bancos, os bancos introduziram uma perturbação, de facto, nas igrejas, não é? Mas eu hoje, com a tecnologia que tenho, posso perceber como é que era essa disposição natural e favorecer essa disposição natural. Não me parece que tenha que ficar agarrado aos bancos retos. A Igreja Ortodoxa, as missas ortodoxas, são Não tem bancos. Como? Não tem bancos. Não tem bancos. E isso acontece naturalmente. Exato. Se há um problema, vale a pena sair nos bancos. Tirar os bancos, não digo que não. Cada um leva o seu banquinho de casa, Mas na desfazia. mas Põe uma colcha no chão, senta-se no chão, sim, tudo bem. Mas é Depois volta a liturgia. ficam lá. Mas quer dizer, A liturgia oriental. Já é, se os bancos retos são um limite, então se calhar pode-se repensar, agora, estar a criar, a dar forma aos bancos para se adequar numa postura que é muito mais orgânica do que isso, não é? Está-se a criar outros limites, está a dizer, é enfatizar os limites. Não, quer dizer, isso eu não consigo perceber, com franqueza, quer dizer, quando eu visto um facto, dá-me jeito que o facto seja bem talhado ao meu corpo, não é? Portanto, se uma disposição das pessoas, quer dizer, aí com franqueza acho que não, percebes? Quer dizer, portanto, se as pessoas naturalmente tendem a fazer aquela disposição, e eu percebo que aquela disposição é boa para elas, se eu puder desenhar essa disposição para orientar as pessoas a sentarem-se daquela maneira, eu acho que isso é uma vantagem. Os bancos vão ser retos e estarem já... Sim, exato, é isso. Não tem necessariamente... Também podem, mas mesmo assim não é bem isso, porque essa foi a solução, por exemplo, que o Zé Maria deu na igreja, não é? Os bancos serem feitos em troços retos. Tudo bem, mas isso significa que as pessoas que estão no meu campo visual próximo continuam a estar fora do meu campo visual. Estão próximas, mas estão fora do meu campo visual. Se elas puderem ser verdadeiramente, se a exposição puder ser verdadeiramente arqueada, eu estou convencido que há vantagem nisso. Quer dizer, haveria que experimentar, mas estou convencido que haveria vantagem nisso. Do ponto de vista perceptivo, com os dados que eu tenho, eu acho que haveria vantagem nisso. Mais fácil utilizar, só para concluir, se calhar é mais fácil utilizar bancos individuais, que são mais facilmente individuais, digamos. Isso é uma barulheira numa igreja. Os bancos habituais, pelo contrário, criam uma certa... Eu sei, os bancos individuais criam, por outro lado, uma certa atomização da Assembleia, que não sei se é útil. E no princípio, mais uma vez, a conversa com a professora Ana, por causa do trabalho que estávamos a falar, que a professora Ana disse
está também muito associado a este espírito de comunidade, que é um banco longo que permite a outra pessoa chegar e dizer, olha, senta-se mais um e a pessoa chega-se para lá e... Não, é isso, é isso. Bota, tradicionalmente, faz lugares individuais nas igrejas. Eu acho que se perde qualquer coisa, perde-se aquela coisa. Quando a igreja está cheia, chega para lá mais um bocadinho, pega-se uma criança e depois só cola. Mas quando está vazio, eu acho que acontece o contrário, que é a pessoa lembrar-se da Assembleia. Exato. Eu posso quando levar a tese do professor Pedro, é o seguinte, em termos ópticos, e isto faz-me lembrar uma aquela que nós estamos a ter no nosso grupo da geometria, porque isto é uma pequena parte, mas tem a ver com isto, em termos perceptivos. A questão das projeções curvas, as curvilíneas, que são muito mais difíceis de aplicar e de ensinar, porque são muito complexas, no fundo tem a ver com o banco em curva ou com o banco reto, que o processo também é muito mais complicado, como toda a gente sabe, de tratar ou de tornear madeiras em curva. Não é? Portanto, é mais moroso, é mais caro, é tudo isso. Não é? Portanto, o curvilíneo, em termos de aplicabilidade, é sempre muito mais complexo na sua aplicabilidade e ensino, na sua prática de design. Não é? Agora, em termos perceptivos, em termos visuais, a visão usa de facto uma certa curvilinearidade que a perspectiva cónica, que é linear, que a perspectiva linear ou a projeção cónica, de certa forma, enfatizou e hiperbolizou desde o Renascimento. E enganou nesse sentido. E enganou, não é? Porque a perspectiva cónica, de forma, é muito rigorosa e é muito prática, precisamente, mas em campos visuais muito limitados. Muito limitados. Mas nesse sentido, deixe-me interromper nesse sentido. Sim. Está a dizer exatamente o contrário, quer dizer, que o olho percebe um banco reto como uma curva. Não, mas não percebe, Pedro, é exatamente o contrário. Não, percebe. Perceber é uma coisa intelectual, estás a perceber? Agora outra coisa. Pronto, não é bem... Uma questão de geometria, não é bem isso. Agora, em termos gerais, o nosso olhar, pronto, a questão da fixação tem de facto a ver com a atenção. Agora também em termos, como é que é dizer, fisiológicos, a nossa atenção não se consegue focar um minuto inteiro, porque a nossa, digamos, o nosso aparelho visual está sempre em atividade e precisa de facto de uma determinada dispersão para continuar a focar. Portanto, a atenção periférica não é fundamental para conseguir, porque experimentem fazer a ação. Se estão a 1 minuto ou 2 minutos a tentar focar, desfocam automaticamente ao final do processo. Pronto, agora a atenção periférica, e há um livro fabuloso que é Suspensões da Atenção, do Jonathan Gray, que fala também destas questões da visão periférica e da necessidade de se focar, mas que a focagem é algo limitada e que necessita, nós usamos muito mais a visão periférica do que temos consciência. Portanto, e esta necessidade que há de ter, no fundo, isto quando nós está a dizer da necessidade, de facto, de a Assembleia necessitar de perceber o outro, ou, no fundo, sentir esse aconchego de perceber o outro, enquanto esteja, mas precisa de estar focada, de facto, na liturgia, eu percebo esta arrumação, que é muito mais, digamos, eficaz para uma noção da Assembleia, não é? Para uma consciência, para um sentir a Assembleia, neste arqueamento, não é? Pronto, que diz respeito, digamos, à evolução ou à continuidade que tem na sua gênese a Basílica, não é? Mas eu percebo isso. Portanto, e esse arqueamento é importante nós percebermos isso. Porque há, no fundo, na base está esta visão periférica também, que temos muito mais consciência dela do que pensamos. Ela está mais presente do que aquilo que nós pensamos, não é? Pronto. E isso, de facto, faz... E nisso eu percebo e acho bem aplicado, bem definida este arqueamento que o professor Pedro defende. Compreendo.
Pronto, peço desculpa de terem voltado. É o meu pacto. Eu tenho mais 10 páginas. Portanto, não sei. Mas se calhar já vai adiantar, não dá para fazer isto. Pronto, então, na próxima aula eu recupero esta parte dos aspectos particulares de uma igreja. Eu várias vezes quis dizer uma coisa, depois entretanto não estou falando, em relação à liturgia oriental e não ortodoxa, devemos ser um bocadinho mais corretos na linguagem. Porque a liturgia oriental, tanto é ortodoxa como católica. E a liturgia oriental não é uma liturgia como a ocidental, em que a pessoa está no início da missa e está todo aquele tempo. Muitas vezes as pessoas entram, saem, vão, estão. E é por isso que não faz sentido os bancos, porque como têm que sair muitas vezes ou saem, os bancos seriam um obstáculo. Isto é para se perceber porque é que nas igrejas orientais não há banco. É uma liturgia. Nós também não havia. A sagrada liturgia dos orientais, ainda hoje, a sagrada liturgia dos orientais é amplamente. E, portanto, as pessoas entram, saem. A participação é assim muito sui generis.